WHGR11, o fundo de real estate da WHG. Vamos ler o relatório de agosto de 2025, publicado agora, no dia 22 de setembro de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo, ele que tem hoje a cota patrimonial a R$ 9,65, um patrimônio total de 298 milhões, a última distribuição 10 centavos, 14 mil cotistas, a cota a mercado margeando os R$ 8,75 e na data que eu gravo com vocês, ela cota no mercado secundário a R$ 8,77, fazendo um P sobre VP de 0,91%, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 6,07%. Ela chegou aos R$ 7,70 em fevereiro de 2025 e desde então buscou uma pequena recuperação, andando um pouco de lado, é claro, desde março de 2025, ficando aí na casa dos R$ 8,77. A última distribuição do fundo ocorreu no dia 12 de setembro de 2025, segue 10 centavos por cota, fazendo yield mensal de 1,14, anual de 14,08%. Investindo R$ 1.000 em WHGR11, teria hoje o cotista R$ 1.179,50, tudo isso considerando o período de 2 anos e o reinvestimento dos dividendos. Conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, apesar desta pequena recuperação no mercado secundário, o WHGR11 não supera o CDI, mas supera o IFIX e o IPCA, retornando no período 17,95%, enquanto o CDI retornou 24,68%, o IPCA 9,3% e o IFIX 10,54%, então ponto relativamente tranquilo por enquanto é a rentabilidade aí do WHGR11. Mas voltando aqui para o relatório gerencial, a gestão comenta que ao final do mês de agosto o fundo encerrou uma alocação de 101,6% do seu patrimônio líquido em ativos alvos, sendo 76% em CRIs, 15,8% em FIIs e ações listadas e 8% em imóveis e permutas e 1,7% em instrumentos de caixa. A parcela investida em CRIs possui uma taxa de aquisição média de IPCA mais 8,77 ao ano, uma marcação de IPCA mais 10,39 ao ano, com uma duration de 3,87 anos para a parcela atrelada à inflação, e CDI mais 4,2% ao ano, com uma taxa média de marcação CDI mais 4,06% ao ano e duration média de 2,25 anos. Já em relação à distribuição paga no dia 12 de setembro, a gestão comenta que faz um yield mensal de 1,14, anual de 14,11% e em relação ao volume médio na B3, 4 milhões e 200 no total mensal e R$ 199 mil no volume médio diário, finalizando o mês com 14.170 cotistas. Durante o mês, o portfólio registrou movimentações de aproximadamente 4 milhões e 300 em fundos imobiliários, dos quais 3 milhões e 400 em compras e 900 mil reais em vendas. Segundo a gestão, ela manteve a estratégia de reciclagem de posições em fundos imobiliários de recebíveis indexados ao CDI, ao mesmo tempo em que ampliou a exposição a ativos de tijolo, por meio de alocação em ações de shoppings e fundos de escritórios. Adicionalmente, direcionou as amortizações de CRIs para o book líquido e aproveita assim a maior assimetria de retornos atualmente identificada nessa classe de ativos. Com isso, a parcela alocada em fundos imobiliários e ações listadas, que representavam 13% do patrimônio líquido do fundo, evoluiu para 15,8% no mês. E no acumulado do ano, o ganho de capital do book líquido contribuiu com R$ 786 mil, cerca de 2,5 centavos por cota. A alocação, como comentamos, está distribuída em FIIs e ações e nessas classes ele tem 29,9% em hedge funds, 25,3% em shoppings, 12,5% em recebíveis, 10% em híbridos, 8% em logísticos, 6,7% em escritórios, 4,4% fundos de fundos e 3,1% em outros, fazendo um dividend yield da carteira de 13,23% ao ano. Em relação à DRE do fundo para agosto de 2025, 3.167.000 de receitas, finalizando as despesas de R$ 316 mil, 2.850.000 de resultado operacional, 10 centavos por cota. Nesta composição, a maior contribuição vem aqui para as receitas de CRIs, seguido das receitas de FIIs e ações, despesas 1 centavo por cota, fazendo um pequeno ganho de capital, também um pequeno ganho de receita imobiliária, distribuindo 10 centavos por cota, fazendo um yield nesta distribuição de 14,61% ao ano, 1,14% mensal. Em relação à cota patrimonial ajustada, já rendendo 47%,
Já a cota a mercado ajustada 35,8%, enquanto o IFIX acumulado apenas 30%. Em relação à cota de fechamento, R$ 8,75, R$ 8,77 hoje, fazendo uma negociação total de R$200 mil, chegando a 14 mil cotistas, como já vimos. E em relação à tabela de sensibilidade, considerando o preço a mercado de R$ 8,75, faz na carteira IPCA 12,8%, já na carteira CDI 8,27% e na carteira IGPM 14,96%. Lembrando que ele tem 75% do patrimônio líquido em IPCA, 22% em CDI e 2,5% em IGPM. Já em relação à carteira, a maior exposição é aqui um CRI do Centro Logístico Rio Claro, formando um total de 7% do patrimônio líquido do fundo, no montante de 20 milhões, a operação que é indexada ao IPCA, a uma taxa de aquisição de 8,96%, tendo como prazo final 2039 um LTV de 36%. Em relação ao CRI da PES-AIZ, aquele ponto de atenção, porque o fundo tem aqui 4.250.000, 1,4% do patrimônio líquido do fundo, e tem, em relação a este CRI, algumas assembleias em andamento. Tanto é que foi convocada agora, aqui ao que consta no site da Virgo, a última ata da Assembleia, datada de 11 de setembro de 2025, no qual tinha como foco a aprovação da declaração de não vencimento antecipado de diversas CCBs e, consequentemente, dos CRIs nos termos do 8.1 do termo de securitização. Então, foi convocada a Assembleia, que tinha como objetivo a não declaração de vencimento antecipado da dívida dos CRIs, e, ao que consta aqui ao final deste documento, é que haverá uma nova Assembleia com abertura no dia 13 de outubro de 2025, às 15 horas, para reaprovar, para verificar se tem o quórum para aprovação das matérias aqui em dia. Lembrando que o termo divulgado aqui pela Virgo dá conta de que os titulares dos CRIs presentes, a securitizadora e o agente fiduciário, decidiram pela não deliberação das matérias para as quais a Assembleia foi convocada para votação, tendo então a reabertura para o dia 13 de outubro, então segue lá mais um prazo em relação à Virgo. Lembrando que esta situação já se desenrola desde janeiro de 2025, então ponto de atenção. Voltando aqui para o relatório, o WHGR11 tem um total aqui de CRIs de 226 milhões, 76% do patrimônio líquido do fundo, um prazo médio de 3,5 anos. Já em relação aos fundos imobiliários, 42 milhões, 14,2% do patrimônio líquido do fundo, 4 milhões e 700 em relação às ações, 1,6% do patrimônio líquido do fundo, e ele tem aqui também 24 milhões em imóveis e permutas, além de 4 milhões 940 em caixa, finalizando um total de ativos de 302 milhões, 101,6% do patrimônio líquido do fundo. Em relação à indexação, como comentamos, 75% para IPCA, 22% para CDI e 2,5% para IGPM. Em relação à carteira de líquidos de FIIs e ações, ele tem a maior exposição no segmento de hedge funding, 29,9%, seguido de shoppings, 25,3% e de recebíveis, 12,5%. Na curva de IPCA, faz hoje 8,76% e na curva de CDI, CDI mais 4,19%, já na curva de IGPM, IGPM mais 7,85%, formando uma marcação, respectivamente, de 10,39%, 4,06% e 10,38%. Na alocação por segmento, fica aqui a maior exposição para o residencial, 32,4%, seguido do logístico, 20,7% e dos escritórios, 18,4%. Perfeito, pessoal. São diversos CRIs aqui do WHGR11. O ponto de atenção principal é o CRI da PES-AIZ, porque tem mais um arrolamento de deliberação lá na Assembleia, então é importantíssimo o cotista ficar atento a este devedor. Perfeito? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos, até mais.